Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então, peguem seus livros e abram na página 140. Coloquem aula e a data de hoje. Na página 140 e 141, temos uma tirinha com os personagens Armandinho e Fê. Armandinho é o personagem principal dessa tirinha que iremos ler agora. Mas antes de fazer essa leitura, observe a quantidade de tirinhas. Temos apenas 1, 2 e 3 tirinhas. Vamos fazer a leitura. Armandinho diz na primeira tirinha: adoro fazer comida com meu pai. Segunda tirinha, a Fê diz: e sai coisa boa? Ela fez uma pergunta para o Armandinho. Armandinho responde: sempre. Terceira tirinha e última: às vezes até a comida. Mas como assim? Se eles fazem a comida, por que às vezes que a comida sai boa? Armandinho quer dizer que não importa o que eles estão fazendo. O importante é o momento em que eles estão. É a diversão que ele passa junto com o seu pai. Olha que coisa legal. Aproveitar o momento é muito importante. Não importa o que esteja acontecendo, o importante é se divertir e aproveitar o momento. Observe nessa última tirinha. Olha quem apareceu no final dessa historinha. Vocês estão vendo quem apareceu? Muito bem. O sapo. O sapo apareceu no final da história. Mas por que será que ele apareceu somente no final? Será que Armandinho e o seu pai faziam comida com o sapo? Não, de jeito nenhum. Ou será que esse sapo é o bichinho de estimação de Armandinho? Eu vou deixar para vocês me responderem essa pergunta. Por que o sapo apareceu no final dessa tirinha? E observando esse diálogo entre Armandinho e Fê, vamos pensar, será que eles são amigos? Ou será que eles são irmãos? O que vocês acham? Eles são amigos? São primos? São irmãos? Dependendo da conversa deles, a gente consegue descobrir essa informação. Se eles são irmãos ou se eles são amigos ou primos. Observa na primeira tirinha. Ele diz: adoro fazer comida com meu pai. Se eles fossem irmãos, ele falaria meu pai ou nosso pai? Ele diria nosso pai. Então já podemos ver que eles não são irmãos. Eles podem ser amigos ou podem ser primos, não é verdade? Então, entre amigos e irmãos, eles são amigos. Pois na primeira tirinha ele diz: adoro fazer comida com o meu pai. Pois o pai de Armandinho não é o mesmo pai de Fê. Espero que vocês tenham gostado dessa tirinha. E agora vocês irão responder as perguntas referentes a essa tirinha a partir da página 140, que você vai encontrar o número 1, até a página 141. Vocês farão somente até o número 6. O número 7 não precisa fazer, tá? Vai fazer do número 1 até o número 6. Na página 142, vocês irão escrever aula e a data de hoje. Número 1. Complete as palavras com LH ou LI. Lembra da família do LH? LHA, LHA, LHE, LHE, LHI, LI, LHO, LHO, LHU, LHU, LHAM, LHão. Formou-se a família do LH. Então, aqui nessa atividade, vocês irão completar com o LH ou com o LI. Mas prestem muita atenção no som que essas letras fazem, tá? Exemplo, na letra A está AGU e tem a letra A. Vamos completar com o LH ou com o LI. Agulha é o correto? É agulha? Ou seria agulha, agulha.
Esse som ficou estranho, não é verdade? Então, o correto é agulha. Então, na hora de completar essas palavras, façam a leitura com muita atenção, porque o som do LH com o som do LI é um pouco parecido em algumas palavras. Então, completem e façam a leitura para ver se realmente a palavra precisa ser completa com o LH ou com o LI. Ainda na página 142, número 2. Assinale as palavras escritas corretamente. Assinale é marcar um X. Você vai marcar um X apenas nas palavras que estão escritas de forma certa, com o uso do LH e com o uso do LI, tá bom? Então, vocês farão a leitura de cada palavra e irão perceber se essa escrita está correta ou não. Se estiver correta, vai marcar o X. Se não estiver correta, vai deixar em branco. Então, no nosso primeiro exemplo, temos a palavra toalha. Toalha. Esta palavra está escrita corretamente? Não, não está escrita, porque a forma verdadeira da escrita dessa palavra é toalha. Toalha que usamos para nos secar após o banho. Então, a forma correta dessa palavra é toalha, com LH. Achou a palavra correta? Você vai marcar o X. Número 3 da página 142. Escreva uma frase interrogativa para cada afirmação a seguir. Veja o exemplo. Temos aqui um exemplo de uma frase afirmativa, onde está sendo afirmado algo. Esta frase iremos transformá-la em uma pergunta, pois será uma frase interrogativa, e na frase interrogativa é sempre feita uma pergunta. E não esquecendo de colocar sempre no final de uma frase interrogativa o ponto de interrogação. Então vamos lá. A frase afirmativa está: Vera recebeu um lindo presente. É uma frase afirmativa. Agora vamos transformá-la em uma pergunta, pois é necessário transformá-la em uma frase interrogativa. Se é uma frase interrogativa, é porque está sendo feita uma pergunta. Então, nesta frase, a pergunta ficará assim: o que Vera recebeu? Viram como mudou muito a frase? De afirmativa, ela passou para uma pergunta. O que Vera recebeu? Vera recebeu um lindo presente. Então, com essa frase interrogativa, feito uma pergunta, a frase afirmativa virou-se uma resposta. Observem. O que Vera recebeu? Vera recebeu um lindo presente. Assim que vocês farão. Através desta frase, também pode ser feita uma outra pergunta. Observem. Quem recebeu um lindo presente? A resposta: Vera recebeu um lindo presente. Vejam, existem duas formas de você fazer uma pergunta. Aqui eu fiz a primeira, o que Vera recebeu, e na segunda, quem recebeu um lindo presente. Na segunda frase interrogativa, eu não usei o nome da pessoa, que é a Vera. Eu fiz uma pergunta como se fosse para qualquer outra pessoa. Como se eu não conhecesse Vera. Então, quem recebeu um lindo presente? Aí alguém respondeu: Vera recebeu um lindo presente. Então, nessa atividade, vocês farão uma pergunta de acordo com a frase afirmativa. Eu coloquei 2 exemplos, mas vocês podem criar apenas uma única frase. Na página 143, o número 4 e o número 5, vocês colocarão casa e a data de hoje. Lembrando que as atividades de casa é para serem enviadas no momento em que você fizer as atividades. Não importa o horário. Você vai fazer a atividade, vai responder e vai me enviar as fotos. Palavras com R ou RR. Vamos aprender a usar o R e o RR de forma correta. Temos algumas regrinhas. É necessário seguir todas essas regras para que você não erre na hora de usar a letra R. Seja ele com som forte ou com som fraco,
seja ele no início, ou no meio, no final. Então prestem bastante atenção nessas regrinhas. A primeira regrinha do uso do R é: o R ele é usado somente no início de palavras, isso sendo o único R, tá? Na palavra roda, temos um único R no início. Esta é a forma correta. RR no início não se usa. Isso é errado demais. Isso é um erro muito grave. Não se escreve RR no início de palavras. E também SS não se escreve no início de palavras, tá bom? Então não confunda. Por mais que tenha um som forte, vocês não irão usar dois R's no início. É somente um R no início. Então, outras palavras que se iniciam com a letra R. Temos rede, rua. Então, no início de palavras, usamos somente um único R. Dois R's no início não pode. Também usamos um único R no final de palavras para formar verbos. Exemplo: falar, comer, estudar, dançar. Viu como é fácil? Se você não usa esse R no final, a palavra ela muda. Fica fala, come, estuda, dança. Então, dependendo do que você quer passar na hora de escrever, você tem que pensar se você quer usar um verbo ou não. Se for usar um verbo, você vai acrescentar o R. Por exemplo, a palavra estudar. Dentro de uma frase ficaria: Ana adora estudar. Se não tivesse o R na palavra estudar, olha como ficaria: Ana adora estuda. Ficou correta a segunda frase? Não. Agora, se fosse sem o R, mas usando de forma certa, ficaria: Ana estuda para a prova de português. Então, prestem atenção na hora de usar o R no final. Também usamos um único R entre uma consoante e uma vogal. Vamos para os exemplos. Temos a palavra genro. Aqui temos uma consoante, que é a letra N, e aqui uma vogal, que é a letra O. Então, usamos apenas o único R. Foi genro. Por mais que o som esteja forte e esteja no meio de uma palavra, a regra é a seguinte: usa-se um único R quando estiver entre uma consoante e uma vogal, mesmo estando no meio da palavra. Outro exemplo: honra. Honra. Temos uma consoante e uma vogal, portanto, usamos apenas um único R com o som forte. Próxima palavra: forte. Temos uma vogal e uma consoante. Usamos apenas um único R. Última palavra: aberto. Temos uma vogal e uma consoante. Agora vamos para o RR, que é o som bem forte. Quando tem o som forte no meio da palavra, usamos o RR, mas não fica somente nisso não. Usa-se o RR entre duas vogais, isso quando está no meio da palavra. Acabamos de aprender que usamos o único R quando está entre uma consoante e uma vogal. O RR ele vai ser usado entre duas vogais. Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo é carro. Carro está com som forte e aqui temos uma vogal e uma outra vogal, tá? Então o som vai ficar forte. Lembra da família do R com som forte? É o ra, ré, ri, ró, ru. Próxima palavra: se, ró, te. Também está com som forte, está entre duas vogais e está com som forte, que é o som do ró, do ra, ré, ri, ró, ru. Próxima palavra: macarrão. Macarrão também está com som forte. Prestem atenção na hora de usar dois R's
ou um R só. Quando tem o som fraco no meio da palavra, usamos um único R. Por exemplo, murro. A família do R com som fraco é a seguinte: é o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. É a família do R com o som fraco, usando um único R no meio da palavra com o som fraco. É a palavra arara, arara. O R está com o som fraco e ele também está entre duas vogais. Próxima palavra, carinho, carinho. Mas, Tia Aline, se eu colocar mais um R na palavra carinho, como que iria ficar? Iria mudar o som da palavra e transformaria em uma outra palavra. Como ia passar a ser carrinho, que é o diminutivo de carro. Carrinho. Então, por isso que é muito importante, antes de escrever qualquer palavra, você pensar nas regrinhas, escreva a palavra e depois confira, leia a palavra para ver se ela foi escrita de modo correto, usando o som do R ou do RR, no som forte ou no som fraco. E para finalizar, a nossa última palavra, aranha, que está com som fraco. Agora vocês irão fazer a página 144, do número 1 até o número 3. Coloquem aula e a data de hoje. Essas atividades são referentes ao uso do R ou do RR, no som forte ou no som fraco. E na página 145, temos o número 4 até o número 6. Vocês colocarão casa e a data de hoje. Esta página vocês farão em outro horário. E lembrem-se de me mandar foto após vocês realizarem essa atividade de casa. Façam com muita atenção todas as atividades. Tchauzinho e até a próxima aula!